Olá, começamos mais um tempo de saúde na sua TV Pop. Agora uma nova temporada, um novo estúdio, um novo formato, em estilo de podcast. E hoje, para abrir essa nova temporada com chave de ouro, recebo o Dr. André Saerp, urologista formado pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, com residência no Instituto de Urologia e Nefrologia em Niterói e pós-graduação no Instituto Médico Carlos Chagas. Ele também é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e Academia Americana de Urologia e mestre em Urologia pela UERJ, especializado em Urologia Pediátrica pela Harvard Medical School e pela Boston Children's Hospital dos Estados Unidos. Olá, doutor, bem-vindo. Que currículo, hein? Pois é, obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. É ótimo a gente poder participar de uma conversa assim informal nesse novo formato. É sempre muito bom. Obrigado pelo convite. Muito bem, doutor. Eu quero começar com um assunto que é um tabu, o câncer de próstata. No Brasil é estimado que cerca de 71 mil novos casos tenham surgido entre 2023 e 2025, número assustador, né? O dado é do Instituto Nacional do Câncer. Qual a importância do exame do toque retal? É fundamental a gente falar sobre isso, Felipe, porque assim, ainda existe realmente muito tabu, muito preconceito em relação à realização do exame de próstata. Então a gente sabe que a incidência realmente é muito grande. O número de pessoas que ainda morrem por câncer de próstata, para você ter uma ideia, um homem morre a cada 48 minutos no Brasil. Então, se a gente detectar precocemente esse tipo de câncer, a gente consegue salvar essas pessoas. Então, a gente tem que realmente, com essas oportunidades, a gente poder falar da campanha do Novembro Azul, da conscientização das pessoas, a gente tem que realmente falar que é importante o homem procurar o seu urologista, é importante fazer o exame do toque, porque o exame do toque é fundamental. Muita gente, muitos homens confiam só no exame de sangue. E a gente sabe que o exame de sangue também é importante para avaliar, só que o exame de sangue ele pode falhar em 16% a 20% dos casos. Então você pode ter, às vezes, um PSA normal e ter câncer de próstata, pode ter um PSA alto e não ter câncer de próstata. Então a gente falar sobre isso, a gente aconselhar o homem realmente a procurar o atendimento médico, procurar seu urologista, acabar com os preconceitos, é uma coisa fundamental. É um exame indolor, né? É um exame totalmente indolor, assim, não requer preparo nenhum. O exame demora em torno de 10, 15 segundos. Então é um exame realmente que tem muito mais folclore, muito mais tabu, muito mais piada, do que realmente ser alguma coisa desconfortável, e é extremamente rápido e indolor. O que pode ser o alerta de primeiros sinais de um câncer de próstata? Que homem sente que ele tem que ter aquele alerta? Não, tem que procurar um médico. Isso é uma coisa importante, porque o que acontece? O câncer de próstata, ele pode não dar sintoma, sinal nenhum. Então, a gente tem que fazer os exames rotineiramente, independente de sintomas. Quando a pessoa está com câncer de próstata, geralmente já está num estágio avançado. E aí a gente já perde o momento de tratar. Então, a grande maior parte dos pacientes, eles não apresentam sintoma nenhum. E é importante a gente dizer que o sintoma das doenças da próstata, por um crescimento benigno ou de um câncer de próstata, eles se assemelham. A pessoa pode ter, às vezes, dificuldade para urinar, ou jato um pouquinho mais lento, começa a levantar mais vezes à noite para urinar, precisa fazer esforço, sente que a bexiga não esvaziou completamente, mas isso são sintomas e sinais do crescimento da próstata, independente de ser benigno ou ser maligno. Então, por isso que procurar seu urologista rotineiramente, se você tiver alguma história de algum parente que tenha tido câncer de próstata, você deve começar a fazer seus exames a partir de 45 anos, e se você não tiver história familiar, a partir de 50 anos fazer exames, independente de ter sintoma ou não. E o homem em Petrópolis tem esse cuidado? Você vem à procura pelo exame? Ou o petropolitano tem um tabu, tipo, não vou fazer, não gosto? Tem um tabu aqui em Petrópolis ainda? Não, assim, a gente vê que isso está diminuindo. Existe o tabu, mas acho que o tabu é nacional. É claro que nos locais onde a gente tem um índice socioeconômico, uma educação maior, as pessoas são mais conscientizadas e procuram mais o urologista. Mas eu atendo também pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, atendo no ambulatório escola. E a gente vê que a procura, inclusive das pessoas que não têm plano de saúde ou das pessoas que têm plano de saúde, vem aumentando a cada ano por conta das campanhas e desses espaços que a gente tem para poder falar sobre a próstata. Então, acho que o homem brasileiro, o latino, tem tabu em fazer esse exame,
mas felizmente isso está diminuindo e mais homens estão procurando o atendimento médico. Agora, um outro assunto importante, né? DSTs. E para a gente começar, muita gente confunde DST com IST. Tem uma diferença? Uma coisa é infecção, outra coisa é doença, é isso? Isso, exatamente. Antigamente chamava tudo de DST, era doença sexualmente transmissível. A partir de um determinado tempo, a Organização Mundial de Saúde achou melhor mudar a nomenclatura para infecção sexualmente transmissível, a IST. Que a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, pode ter alguns germes que são transmitidos sexualmente, ou bactérias, ou vírus, ou fungo, e não apresentar nenhum sinal, nenhum sintoma. Então aí seria uma infecção sexualmente transmissível. Só que quando a pessoa tem sintomas, aí sim a gente classifica ou passa a denominar que essa pessoa tem uma doença sexualmente transmissível. Então a diferença é que um é portador e pode transmitir a doença, ou a bactéria, e a doença sexualmente transmissível é aquela pessoa que já teve ou está tendo sintomas relacionados a essa infecção. E tem um sinal, algum sintoma que o homem ou a mulher devem se atentar para perceber um sinal de infecção? Tem. Assim, é importante que a gente fale que um dos principais sintomas pode ser no homem, pode ser alguma ardência para urinar, alguma secreção uretral, um corrimento uretral. A gente pode ter aparecimento de lesões no pênis, de alguns pontinhos vermelhos, algumas verrugas, algumas bolinhas. E dependendo de cada tipo de germe que está causando, vai dar uma manifestação diferente. Na mulher, a mulher também pode apresentar sintomas, mas às vezes a gente sabe que 50% das mulheres podem ter algum germe que causa uma infecção sexualmente transmissível e não ter sintoma nenhum. Mas os principais sintomas são esses: ardência, às vezes vontade de urinar mais frequentemente, uma secreção uretral e às vezes o surgimento de alguma verruga, alguma lesão no pênis. E quais são os tipos de DSTs mais comuns? A gente vê que hoje em dia o que está sendo mais comum tem sido as doenças, as uretrites, né? As doenças causadas por uma relação não protegida, assim, não usando preservativo, e geralmente causados pela gonorreia, clamídia, e hoje está aumentando muito a incidência de HPV, que é uma lesão viral, que no homem causa só verrugas penianas, mas na mulher pode, como fica internamente, pode ser uma lesão pré-cancerígena, pré-maligna, e muitas vezes a mulher não tem sintoma, mas as principais seriam essas: as uretrites por gonorreia, clamídia, e aumentando a questão do HPV, herpes e sífilis. Sífilis está voltando a crescer. Qual dessas pode matar? É mais fatal? Assim, na mulher, o HPV pode causar realmente câncer do colo de útero, e se não tratado, não diagnosticado, pode levar a consequência e levar a óbito. E fora isso, o HIV não tratado pode levar a óbito. Mas felizmente, nos últimos anos, Petrópolis principalmente não tem registrado nenhum óbito por HIV. Então, assim, existem as doenças inflamatórias pélvicas, que seria uma infecção pélvica causada por um germe transmitido sexualmente, que se não for tratado, pode levar a uma sepse, pode levar a óbito. Mas esse é o caso mais extremo, mais raro. E vale a gente ressaltar que o principal cuidado é o uso do preservativo, né? Com certeza. Isso é sempre importante, né? Assim, a gente sabe que o uso do preservativo é fundamental. A gente sabe que essas doenças, HPV, herpes, podem ser transmitidos por sexo não protegido, oral, até lesões que tenham na boca podem ser transmitidas às vezes pelo beijo, essa questão da herpes principalmente, mas a grande prevenção é realmente a gente usar preservativo. O homem usa preservativo, a mulher precisa usar também? Preservativo feminino é uma coisa que quase não é discutida, quase não é falada, mas existe. E a mulher deve usar, né? Existe. Assim, é muito mais desconfortável, muito mais difícil para a mulher usar o preservativo feminino, mas existe. Então, assim, seria uma forma dupla de proteção utilizar. Não é tão frequente, é muito raro, né, a gente ter essa dupla proteção, o homem usar o preservativo e a mulher também usar o preservativo feminino. Geralmente um dos dois acaba usando,
E sempre que possível, e é uma das maiores prevenções, além da gente usar a camisinha, usar o preservativo, seria fazer exames periódicos. Porque como muitas dessas infecções não dão sintoma, se eu sei que eu estou com alguma doença, eu vou evitar a relação, porque existem algumas, principalmente o HPV e o herpes, que dependendo da região onde as verrugas, as lesões do HPV se manifestam, às vezes o preservativo não é suficiente para evitar a transmissão. Então o ideal é você procurar o ginecologista regularmente, procurar o urologista regularmente, para fazer o exame local, saber se tem alguma alteração ou não. Uma pessoa sexualmente ativa, esse tipo de exame, quais são os exames que tem que ser feito e de quanto em quanto tempo? Sexualmente ativa, a pessoa deve, a princípio, uma vez por ano, as mulheres, para avaliar o Papa Nicolau, para ver se tem alguma alteração. Se tiver alguma alteração relacionada ao HPV, reduzir esse intervalo para de 6 a 6 meses. E no homem também, uma vez por ano, ou caso tenha algum sintoma ou alguma lesão aparente. Em relação aos exames de sangue, para a gente poder dosar os marcadores de hepatite, do HIV, da sífilis, isso é importante que a gente faça um controle que, se pudesse fazer de 6 a 6 meses, seria mais indicado. O senhor falou que não está tendo morte de AIDS em Petrópolis, né, nos últimos anos, mas a AIDS ainda é uma realidade na cidade? Ainda existem casos? O senhor pega no consultório pessoas que chegam com o diagnóstico de AIDS em Petrópolis? Sim, ainda existe. Eu tenho vários pacientes que são soropositivos, né, mas que estão às vezes com a doença sob controle. A gente está passando por um período que o HIV está aumentando, porque como o HIV hoje em dia praticamente não mata mais, porque existem vários tratamentos, então os jovens hoje não estão com aquela preocupação que as pessoas lá do década de 80, quando surgiu o HIV, que as pessoas morriam por conta dessa doença. Então os jovens hoje em dia sabem que existe um tratamento e acabam não dando tanta importância. Então ainda existe. É importante a gente falar sobre isso. Existem testes rápidos, então se você tiver tido uma relação desprotegida ou que tenha tido alguma falha ou rompimento do preservativo, é importante que você faça o exame para poder se prevenir, saber se você foi contaminado ou não. Mas os tratamentos hoje estão muito eficazes, mas ainda é uma realidade em Petrópolis. Casos de infecção são mais comuns em homens ou mulheres? As infecções sexualmente transmissíveis são mais comuns nos homens. As infecções urinárias, que são por germes comuns, que não são transmitidas sexualmente, são mais comuns na mulher. Mas as sexualmente transmissíveis são mais comuns no homem. Depois do intervalo, a gente inclusive vai falar sobre infecção urinária, que é um caso importante, né, que pode até levar a coisas mais sérias, né? Sem dúvida, inclusive a morte. Mas isso depois do intervalo. Não sai daí. O Tempo de Saúde volta em instantes. Chegou uma super novidade para você, servidor público municipal de Petrópolis, associado à AFESP. É o Multiuso Card 3 em 1. Com ele, você tem 3 vantagens em um único cartão. Tem acesso a parcelamento em até 15 vezes direto na folha de pagamento, com a primeira parcela sendo descontada em até 60 dias. Além disso, o Multiuso Card oferece o cartão saúde com descontos em clínicas, consultórios e laboratórios com alguns preços abaixo do popular. Isso mesmo que você ouviu, abaixo do popular. Também há descontos em estabelecimentos parceiros em opções como cultura, lazer, alimentação, entre outros. Ainda não é associado? Associe-se agora mesmo. Mais informações pelo telefone 24 2017 7378, 2017 7378. Em nossas redes sociais, @AFESP Petrópolis ou em nossa sede na Rua 16 de Março, número 38, Sala 6, no prédio onde está a Dijuve, bem no coração de Petrópolis. Tenha em suas mãos o poder de 3 benefícios em um único cartão. Multiuso Card AFESP, 3 em 1. A facilidade que a sua vida merece.
Tempo de Saúde de volta na sua TV Pop, hoje recebendo o Dr. André Saerp, urologista. E se você perdeu o primeiro bloco, fica tranquilo, vai lá no YouTube e você confere a entrevista. Nós falamos sobre DSTs e ISTs e também sobre a importância de se fazer o exame do câncer de próstata. Doutor, agora nossa pauta é rim, um órgão importante para o funcionamento, tanto que a pessoa fala assim, me valeu um rim quando comprar uma coisa cara, né? Realmente o rim é muito importante, tanto que tem gente que compara uma coisa valiosa, uma coisa de alto valor, não é mesmo? Sim, o rim é fundamental. Então, assim, a gente tem que tomar o máximo cuidado de proteger realmente o rim da gente, porque existem várias doenças, né? Tem pessoas que nascem com um rim só, tem pessoas que têm infecções e podem prejudicar ou atrapalhar a sua função renal. E além disso, a gente tem a formação dos cálculos renais que também, se não tratados, podem ir causando lesão e prejuízo para a função renal. Então, a comparação é muito, muito real. Assim, a gente é um órgão vital para a gente, que felizmente a gente tem dois, mas a gente não pode contar com isso, saber que não tratar bem deles, contando que um deles vai funcionar bem. Então, a gente tem que cuidar do rim com certeza. E tomar bastante líquido é uma grande solução. Você disse que tem pessoas que vivem com um rim só. Como é que é a vida dessa pessoa? Depende. Assim, tem pessoas que nascem com rim só e vivem normalmente, o outro rim cresce e acaba compensando a falta do outro. Tem pessoas que doam um rim para alguma pessoa que está fazendo diálise e precisa do rim, então vive normalmente. São feitos exames antes para saber se aquele rim vai fazer falta ou não. E tem pessoas que acabam perdendo rim, ou por tumores, ou por trauma, ou por infecções, ou por cálculos. E dependendo de como é a função geral, a função global do rim daquela pessoa, a pessoa vive muito bem. Cálculo renal pode fazer a pessoa perder o rim? Até que ponto isso pode chegar? É só se tiver muito cálculo, ou aquelas pedrinhas que às vezes está numa ressonância ali, pode fazer a pessoa perder o rim? Pode. Assim, a gente sabe que existem às vezes cálculos grandes que não dão sintoma, que são causados às vezes por algum tipo de infecção, vai causando o que a gente chama de cálculo coraliforme, que é um cálculo que vai tomando a forma do rim, e esse cálculo, se não tratado, ele vai causando cicatrizes renais e o rim vai perdendo função. Mas não são só os cálculos grandes que podem fazer com que a gente perca o rim. Cálculos pequenos, que estão sendo eliminados e que não são acompanhados, se deixados sem controle, sem acompanhamento, podem ir prejudicando, podem ir dilatando o rim, e com o passar do tempo, o rim pode ir perdendo função e a pessoa pode perder o rim. Como a gente pode identificar essa incidência? O rim dói, a uretra pode dar dor no órgão sexual? Como é que a gente pode identificar a incidência de cálculo renal? Quando a pessoa tem... existem duas maneiras do cálculo se manifestar. Um é um achado. A pessoa pode fazer um ultrassom para alguma rotina, algum exame de rotina, algum check-up, e identificar que existem alguns pontinhos, alguns cálculos renais, e aí precisa ser avaliado, ser investigado. Ou a pessoa pode ter sintoma. O sintoma, quem teve cólica renal, de eliminar um cálculo renal, sabe que é uma dor violenta. Então é considerado uma das piores dores que tem, e a pessoa tem uma dor lombar de forte intensidade, geralmente vem associada a náuseas, vômitos, não tem posição de melhora, a pessoa se encolhe, dobra, ajoelha, agacha, levanta, não melhora com posição nenhuma, e ela pode se irradiar, ela pode sair das costas e vir para a região aqui do flanco, a parte anterior, e ir até para a região interna da coxa, quando o cálculo está se deslocando. Então a maior parte das pessoas apresenta a manifestação de uma cólica renal quando o cálculo está se deslocando. Aqueles cálculos estão dentro do rim, às vezes eles são descobertos no ultrassom e não dão sintoma. Quem é mais afetado, homem ou mulher? São os homens, também mais afetados que as mulheres. Mas porque não se cuidam ou porque da parte orgânica do corpo mesmo? Assim, geralmente porque o homem se cuida menos que a mulher. Geralmente o homem não segue dietas tão saudáveis quanto a mulher, então por isso a incidência é maior. Então a gente sabe que se a gente levar uma vida saudável, se a gente procurar ingerir uma quantidade adequada de líquido, e aí as pessoas me perguntam, quantos litros eu devo tomar por dia? Isso é uma pergunta que vai depender de vários fatores. Depende se está muito calor, se eu transpiro mais, se eu transpiro menos, se eu fiz atividade física, se eu evacuei mais, se eu evacuei menos. Então, um dado que a gente usa para a pessoa saber se está tomando líquido suficiente ou não é a coloração da urina. Se a urina estiver clara,
amarelinha clara ou transparente, está tomando a quantidade de líquido suficiente. Se tiver muito amarela escura ou mais forte, aí tem que tomar mais quantidade de líquido. E outras recomendações que a gente dá seria realmente fazer uma dieta saudável, tentar evitar proteína animal em excesso, tentar evitar o uso abusivo de sal, que a gente sabe que retém líquido e ajuda a formar mais cálculo. Então, fazer dieta e, se tiver história familiar, fazer uma investigação, porque a gente sabe que o cálculo também tem uma origem hereditária, genética. Então, eu posso ter uma vida saudável, mesmo assim meu rim está com o metabolismo alterado por conta de uma herança que eu recebi de um parente meu que teve cálculo, e a gente tem que investigar para saber se a gente também tem cálculo ou não. Tem gente que sai, bebe em excesso, né? Bebida, todo tipo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, ela pode causar essas pedras? Alguns tipos de bebida alcoólica, sim. Quais tipos? Assim, a cerveja pode causar, porque a cerveja é fonte de ácido úrico, então se você tem a formação de cálculo por ácido úrico, você pode ter uma incidência maior tomando bebida alcoólica. Então os destilados e a cerveja geralmente podem aumentar a incidência de formação de cálculo. Apesar de ter um efeito diurético a cerveja, ela também, como aumenta a eliminação de urato, pode aumentar a formação de cálculo. A gente está falando de bebida. E refrigerante à base de cola? Há aquela conversa, refrigerante à base de cola pode causar pedra. Causa mesmo? Causa. Então a gente sabe que a incidência de cálculo em criança está aumentando, porque a combinação daqueles biscoitos à base de amido, com muito corante, muito conservante, associado aos refrigerantes à base de cola, que também são, tem os corantes artificiais, os conservantes, os acidulantes, que fazem com que o pH da urina fique um pouco mais ácido, são fatores que aumentam a incidência de formação de cálculo. Refrigerante de limão, né? A gente vê que ele não tem corante, ele é branco, né? Cor da água. Vamos dizer que é saudável, mas é menos dissaudável ou não para no rim? Sendo refrigerante, todos eles têm... Leva química. Leva química. Então, assim, você falou do limão. A gente sabe que a limonada, o limão, ele tem muito citrato. E o citrato é uma das substâncias que a gente tem no organismo que evitam a formação de cálculo. Então, a pessoa que toma limonada regularmente tem uma diminuição da chance de formar cálculo em 20%. Mas a gente não deve realmente trocar a limonada da fruta mesmo, do limão, por um refrigerante com sabor de limão, que é um sabor artificial. O senhor falou de carne, que pode causar cálculo. Que tipo de alimentos colaboram com esse aumento do cálculo renal? Então, as carnes vermelhas, principalmente, o sal, o chocolate, tem muito oxalato, então ele pode se ligar ao cálcio que a gente elimina e formar cálculo. Então, a gente restringindo a ingesta de proteína animal, carnes vermelhas, a ingesta de sal e a ingesta de chocolate, a gente pode reduzir a chance de formação de cálculo. Tem tratamento ou a pessoa vai expelindo com o passar dos anos? Tem tratamento. A gente deve ter ciência, quem tem cálculo uma vez, vai ter cálculo de novo. Então, existe estatísticas, quem teve uma cólica renal, quem teve uma eliminação de cálculo, num período de 5 anos, tem quase 50% de chance de ter novo episódio de cólica. Então, a doença calculosa, a doença litiásica, que é a pedra no rim, ela deve ser acompanhada regularmente, porque a tendência é que a pessoa volte a ter novamente. Então, não adianta só eu tratar aquele episódio, eliminou o cálculo, e esquecer. Então, a gente tem que tratar. E existem várias formas de a gente tratar. A gente pode tratar conservadoramente, se os cálculos pequenos, os cálculos de 5, 6 milímetros, eles têm chance de 80%, 85% ser eliminados sozinho, naturalmente, sem fazer nada. Só a gente evitando que a pessoa tenha dor. Já os cálculos maiores, dependendo da posição, a gente precisa fazer algum tratamento. Hoje em dia os tratamentos são minimamente invasivos, a gente entra com aparelhos para fragmentar o cálculo e eliminar aquele cálculo que está presente no momento. Mas se você não fizer um segmento posterior, com dosagem da urina de 24 horas, saber o que você está se alimentando, o que você está eliminando na urina, a chance de você formar novo cálculo é grande. Então, quem tem cálculo precisa acompanhar regularmente sempre. Agora eu quero falar sobre infecção urinária. Como identificar?
A infecção urinária, assim, geralmente ela dá sintomas. Os sintomas mais comuns da infecção urinária seriam um aumento da frequência urinária, aquela pessoa que vai urinar, começa a urinar de 5 minutos, e geralmente essa micção, esse episódio que a pessoa vai urinar, é um episódio que pode vir acompanhado com ardência e dor para urinar. A pessoa fica com uma sensação de que a bexiga não se esvazia, está sempre cheia, começa a ter urgência para urinar, na hora que dá vontade de urinar tem que sair correndo para ir ao banheiro, não consegue segurar, às vezes escapole um pouquinho, pode sair sangue na urina, pode dar febre. Então a infecção urinária vai depender da localização. Se for uma cistite, uma infecção na bexiga, geralmente não dá febre, dá sintomas irritativos. Quando a infecção passa da bexiga e geralmente sobe ou vai em direção ao rim, a pessoa pode ter outros sintomas, pode ter dor lombar, pode ter febre, pode ter enjoo, pode ter vômitos. Então é sempre um sinal de alerta quando a gente tem sintomas urinários e tem a presença de febre também. Doutor, e quais os cuidados para evitar a infecção urinária? Isso é fundamental. A gente deve ingerir bastante líquido, não deve ficar retendo a urina muito tempo. Então a gente sabe que tem algumas profissões, por exemplo, os bancários, eles ficam ali atendendo o público e às vezes com vontade de urinar e acabam não indo ao banheiro, ficam retendo a urina muito tempo. Então se você tem esse hábito de ficar retendo a urina muito tempo, saiba que isso pode ser uma das causas de você desenvolver infecção urinária. Além disso, após a relação sexual, a mulher tentar ou procurar esvaziar a sua bexiga. A infecção urinária, assim, na verdade, não é transmitida pela relação, mas bactérias que habitam a região da vagina, da uretra, podem ir para a bexiga e podem causar infecção. Então a gente sabe que os cuidados seriam isso: ingerir bastante líquido, urinar regularmente e não ficar retendo a urina muito tempo e procurar urinar logo depois da relação. Um problema renal ali pode levar à morte? Pode. Alguns problemas renais podem levar à morte. Então se a gente tiver uma infecção urinária que esteja associada a um processo obstrutivo, ou seja, a pessoa tem uma pedra no rim, uma pedra no ureter, a pedra está saindo e aquela urina se infectou. Se a pessoa não for tratada rapidamente, a pessoa pode evoluir para uma sepse urinária, uma infecção generalizada, e acaba podendo evoluir para o óbito, para a morte em 24 horas. Então se a gente tem uma cólica renal associada à febre, uma infecção urinária, deve ser tratada imediatamente. Além disso, existem outras alterações, né? As infecções urinárias não tratadas, que dão abscesso no rim e que podem evoluir para também uma infecção generalizada. Tem os tumores de rim, que se não identificados, não tratados, pode levar a pessoa a óbito também, é mais raro, mas pode acontecer. Então a gente fazer exames regulares, fazer check-ups regulares é sempre importante e ajuda realmente a prevenir causas de óbito na pessoa saudável. O tumor de rim, tem algum exame para identificar? Tem. Hoje em dia, antigamente a gente diagnosticava o tumor de rim quando a pessoa tinha um crescimento, era um tumor grande, a pessoa urinava sangue, ou tinha uma massa palpável, ou tinha uma febre de origem que a gente não conseguia descobrir. Hoje em dia, como todo mundo praticamente faz um ultrassom durante a vida, hoje em dia os tumores renais, ou os tumores de bexiga também podem aparecer, têm sido mais identificados através desses exames de rotina. Então o ultrassom tem detectado os tumores renais ou os tumores em outros órgãos com mais facilidade hoje em dia, que é um método mais barato, não tem radiação, não tem complicação e ajuda realmente a poder diagnosticar. Em caso de dúvida, a melhor opção é fazer um check-up anual, procurar sempre o médico, para ver como é que está a saúde, né? Com certeza, e é por isso que a gente estava falando no bloco anterior, que o homem se cuida menos que a mulher. Então a gente sabe que o homem morre 7 anos mais cedo que a mulher. Por quê? Porque a mulher tem o cuidado de fazer exames de rotina. Então se a gente conseguir convencer os homens, ou as pessoas no todo, a fazerem exames de rotina, mesmo não tendo sintoma nenhum, a gente vai ter realmente uma prevenção e evitar que a doença chegue. Doutor, o bate-papo tá bom, mas nosso tempo acabou. Queria agradecer demais a sua presença aqui no Tempo de Saúde. Está convidado a voltar mais vezes para falar de saúde, falar de tantos problemas, né, que acometem as pessoas, principalmente no período de frio. Quando esfria em Petrópolis, começa uma chuva de doença na cidade e as pessoas devem sempre se cuidar, né? Com certeza. Assim, foi um prazer estar aqui. O tempo realmente passa voando, a gente nem percebe, né, uma conversa, um bate-papo tão bom desse. Mas realmente, vamos procurar o atendimento
regular, fazer a prevenção. A melhor recomendação que a gente pode dar é fazer, a gente faz isso com o carro, né? A gente faz a revisão preventiva, não espera o carro dar defeito. Então a gente devia fazer isso com a gente também, a gente prevenir para evitar que mais na frente a gente tenha algum problema. E um recado importante, bebam água. Isso a gente não pode abrir mão, né? Não, é sempre importante tomar líquido, vai fazer bem para a pele, para o intestino, para o rim, para a bexiga, para a urina, vai fazer bem para o organismo saudável. E não é refrigerante, não é álcool, é água, água pura. Água é melhor líquido, é barato, não tem efeito colateral e está aí disponível para todo mundo. Obrigado, doutor, pela sua participação. O Tempo de Saúde fica por aqui. Agradeço demais a sua presença, a sua audiência aqui na TV Pop. E você pode assistir novamente a esse programa em nossas redes sociais e em nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!